do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías, capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? A primeira coisa que nós vamos aprender é que não adianta você pedir ajuda para a Síria, Babilônia, Egito, não. Como disse o salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aqui, quando ele fala nu, não é totalmente pelado, mas sim com as nádegas de fora, para a vergonha. Se nós pegarmos um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, que na realidade foi a terceira, que ninguém sabe, né? Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. O que acontece quando algumas pessoas são feitas prisioneiras? Andam nuas, completamente nuas, para vergonha e desonra. Capítulo 21. Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Deserto do mar? Quantos desertos conhecemos? O primeiro é da Arábia, aquele deserto seco, quente. Mas também existem os desertos frios. Quais? Polo Norte, Polo Sul. Agora ele fala do deserto do mar. Mas também temos assim florestas, caminhos, desertos. Como? Desertos de pessoas, de animais. E quando Deus nos manda para um deserto, Ele quer nos ensinar alguma coisa que devemos aprender. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo o gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústias. Dores se apoderaram de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Pois assim me disse o Senhor: Vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vier. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido como o trigo de minha eira, o que houve do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei.
Ou seja, o que ele ouviu de Deus, ele anunciou. Caiu a Babilônia, a mesma Babilônia que está se referindo ao Apocalipse. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Ou seja, a que horas Deus nos abençoará? Quando Deus fará tais coisas? Não cabe a nós sabermos. A única coisa que temos a certeza é de que Deus tem para os filhos, para os que obedecem, para os que guardam os mandamentos dele, bênçãos. Mas para aqueles que se afastam do bom caminho do Senhor e procuram a perversidade, esse Deus só tem maldição. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temá. Levai pão aos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Quando Deus determina uma sentença, só há um meio disso acabar. Ou há o arrependimento, e Deus pode abrandar, e às vezes não, viu? Porque conforme é a determinação de Deus, assim se cumprirá. Então você se arrepende e todo o mal que Deus proferiu, não, ele se arrependeu, ele saiu do mau caminho, foi para o bom caminho, então isso não acontecerá para ele. Tá? Do contrário, vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo bem claro? Apocalipse. Já está determinado o que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. Mas para não cair na tua cabeça, o que você faz? Sai do caminho ruim e vai para o caminho bom. Pronto. Capítulo 22. Sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até aos montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros. Equir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os seus cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os 2 muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito se formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz:
comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está falando contra Jerusalém, a capital de Judá, cidade de Davi. Vocês estão aí, sabe que vai acontecer, vocês estão cientes do castigo, mas vocês não se apartam dele. Acabei de falar isso ali atrás, acabei de falar isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador com Sébina, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou aqui tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Quando o Senhor fala, não tem quem desfale, não tem quem diga o contrário. É o que ele disse que fará e pronto. Por isso, esteja atento à voz do Senhor. Ouça o que o Senhor diz. Às vezes, você olha uma foto, alguma coisa está escrita. Veja bem o que está escrito. É Deus nos avisando. Já aconteceu isso comigo. Eu li e falei, Deus está avisando para não fazer. E foi exatamente o que eu fiz de contrário. Me dei mal. Não muito, mas me dei mal. Capítulo 23. Sentença contra Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio
para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem se restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: Nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai, navio de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Findo os 70 anos, o Senhor atenderá para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e de dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece-se a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer, na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Ou seja, se torna noite. A noite nessa época não tinha luz. Sem luz você faz o quê? Deita e dorme. Então acabou tudo, acabou a alegria, só há escuridão, só há trevas, porque o povo é rebelde, é desobediente. Aqui é a profecia que ele está dizendo ainda contra Tiro, tá? Contra Tiro. Nós vimos lá atrás o que sucederá a Jerusalém. Eles levantaram a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente
e nas terras do mar ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Deus é justo. Ele aqui está o quê? Abençoando o justo. Mas eu digo, definho, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Deus está falando, Deus está avisando. E desde Gênesis, Deus está falando, Deus está avisando.